Então, o tema que eu separei hoje então, como eu falei, ainda dentro do tema de seletividade, né? De crianças que não comem, meu filho não come, o que fazer, né? E uma das coisas que sempre se fala ao redor desse tema, né? Ah, é só uma fase, é normal, né? É normal, isso vai passar, então não precisa dar muita bola para isso, né? Mas será que quando vai passar? Será que realmente passa de uma hora para outra? Será que de um dia para o outro o teu filho ele simplesmente vai voltar a gostar de tudo que ele não gosta, né? Então o que acontece geralmente? O que é essa seletividade, né? Acontece de várias formas. Por exemplo, a mais comum de acontecer, tá? A criança vinha comendo muito bem, obrigado, até um ano e meio. Quando começou a chegar perto dos 2 anos, né? Simplesmente de um dia para o outro a criança parou de comer. O que é esse parar de comer? Não é necessariamente parar de comer tudo, tá? Mas, por exemplo, meu filho comia todas as frutas. Qualquer fruta que eu dava para ele, ele comia. Aí, daí de um dia para o outro, ele começa a não gostar mais de uma, não gosta mais de melancia, não gosta mais de uva. Tu vai dar um kiwi, ele não come. Tu vai dar uma banana, ele não come, né? E ele acaba vendo que ele começa a selecionar as frutas que ele vai comer. E isso é uma criança que está começando a ficar seletiva. Outro exemplo, ele comia qualquer legume, o prato podia ficar colorido, ele não dava bola, né? E simplesmente sentava e comia. Aí, de repente, né? Ele começa a olhar para o prato e dizer, olha, esse eu não gosto, esse é ruim, né? Ou começa a chorar porque ele viu que tem alguma coisa que é verdinha, alguma coisa que tem uma cor diferente que ele não gostou. Ou ele se incomoda justamente porque o prato está colorido, né? Ou esse é um outro tipo, né? É mais uma das nuances da seletividade. Outra coisa que pode acontecer é o teu filho não querer evoluir na consistência. Então, ele vinha comendo razoavelmente bem, né? Aí tu começa a amassar menos os alimentos ali depois de um ano de idade, né? Começa a dar uns alimentos um pouco mais inteiros e ele começa a não aceitar também. Ou também, né? De um dia para o outro, ou gradativamente, ele começa a querer mais o peito, começa a chorar na hora das refeições, começa a puxar a tua blusa, começa a querer mais o peito e começa a querer trocar as refeições pelo peito. Isso também é dentro dessa seletividade, tá? Então tem várias coisas que acontecem aí. Mas será que realmente é uma fase? Né? Será que a gente tem que tratar isso como uma fase? Né? Então a seletividade, gente, fisiologicamente, quando a gente fala, né? Ela é uma fase sim, tá? Que vai dos 2 aos 6 anos. Algumas crianças começam um pouco antes, algumas crianças, né, vão até um pouco mais tarde, mas ela é uma fase, ok? Esse é o primeiro ponto. Só que não é porque é uma fase que a gente simplesmente vai fingir que nada acontece e vai permitir que a criança coma o que ela quiser, né? Ou permitir que ela coma só os alimentos que ela escolher durante 4 anos. Porque não é porque o teu filho hoje vai completar 6 anos que essa fase simplesmente vai embora, né? Não é assim, ele completou então porque é uma fase que vai dos 2 aos 6 anos, no dia que ele faz 2 anos ele para de comer e no dia que ele faz 6 anos ele volta a comer todos os alimentos. Não, não é assim, né? A criança que ela começou... a criança que ela parou de comer perto dos 2 anos, parou de comer algumas frutas, começou a selecionar cada vez mais as frutas, começou a selecionar mais o que ela comia durante o almoço, começou a querer mais o peito do que as refeições. Ela não vai simplesmente voltar a comer com 6 anos. E o que acontece? Quando a gente trata isso como só uma fase e deixa a criança, tudo bem ela comer só arroz, daqui a pouco isso vai passar. Tudo bem ela comer só batata. Tudo bem, isso vai passar daqui a pouco, né? Só que não passa assim. Vocês já se imaginaram, tá?
Pensem na situação que está na casa de vocês hoje. Quem tem um filho que não come, quem tem um filho que briga toda vez que chega na mesa, quem tem um filho que só come com a TV ligada, que só come se tu distrai ele. Quem está sofrendo esse estresse na hora da refeição sabe o quanto é pesado, sabe o quanto é complicado, sabe o quanto, sabe, a gente fica mal por isso como mãe. Aí tu te imagina passando por isso por mais 3, 4 anos? Para esperar essa fase passar? Não adianta, a gente não tem estrutura emocional para passar por isso, né? Então, como é que a gente tem que encarar a seletividade? A gente tem que encarar a seletividade como uma fase, sim, tá? Só que usar isso a teu favor. Bom, o meu filho ele está mais seletivo, ok. Então, eu vou usar ferramentas, eu vou ter estratégias para atrair ele mais para os alimentos, para deixar os momentos de refeição mais agradáveis, para que ele tenha experiências positivas com esses alimentos. Para que ele passe por essa fase de uma maneira leve, de uma maneira que eu não me estresse, né? Mas que ele também não passe por essa fase chegando ali com 4, 5 anos, comendo arroz, batata, né? Nuggets, o que mais que eles comem? Banana, né? Macarrão só se for sem molho. Feijão, alguns comem e olhe lá, né? Se vê uma cebolinha no prato já não quer comer mais nada, né? Se tu arrisca colocar ali um brócolis no prato, já vira um escândalo. Eu não sei, eu não me vejo com estrutura física, eu passei por isso, eu vou contar para vocês, tá? Que eu passei por isso com o Pedro, mas eu não tinha estrutura para ficar 3, 4 anos passando por isso, né? E isso passou, hoje ele come bem, enfim, eu vou contar essa história para vocês ainda, tá? Mas é muito complicado para quem tem uma criança que não come, simplesmente fingir que não acontece. Então, porque a gente usa isso a nosso favor. Ok, eu sei como mãe que é uma fase. Então, eu sei que eu sei que eu vou ter o não. Quando tu já sabe que tu vai ter o não, quando tu já sabe que ele tem a tendência a recusar, para que é importante a gente saber isso? Porque aí tu não leva para o lado pessoal. Muitas mães fazem isso, né? A gente prepara a comida com todo amor e carinho, pega receitas novas, tenta atrair ele, né? Com algum alimento especial e tal, e aí ele chega na mesa e recusa. Ou come 2, 3 colheradinhas, né? Ou ele não... Até ontem ele comia o tomate, daí de repente ele não quer mais comer o tomate. O que acontece se a gente não sabe que isso é uma fase? A gente, como mãe, entende essa rejeição ao alimento como uma rejeição a gente mesma. A gente leva para o lado pessoal. A gente entende que o meu filho não está comendo, o meu filho não gostou da minha comida, então ele não gosta de mim. Pensem se não é assim. Pensem se não é assim que vocês se sentem, né? A gente acaba levando isso para o lado pessoal. Então é importante saber que ele está passando por uma fase diferente para saber que, a questão dele é com a comida, não é comigo. Ele continua te amando, tu continua sendo a pessoa mais importante do mundo para ele, mesmo ele estando recusando a tua comida. E por que é importante saber disso? Porque quando a gente leva para o lado pessoal, a gente fica abalado emocionalmente. Quando a gente fica abalado emocionalmente, a gente começa a usar de artifícios para que ele coma, para fazer ele comer, porque, meu Deus do céu, ele tem que comer um pratão. Aí começa a entrar a TV, o tablet, o celular, né? Começa, às vezes a gente se irrita e começa a gritar com eles, aí tem briga na hora de comer, né? Começa a usar de chantagens. Ah, se tu não comer isso, tu não vai ter sobremesa. Ah, se tu não comer isso, tu não vai pro parque, né? E aí a gente começa a fazer um monte de coisas que a gente sabe que não é para fazer, sabe conscientemente que aquilo vai piorar a situação. Só que como mãe, tu tá abalada emocionalmente, achando que o teu filho tá com uma rejeição a ti mesma e não a comida, tu acaba usando desses artifícios, né? Porque quando ele comer, parece que ele tá te aceitando novamente. Parece que, nossa, ele comeu, então tu fica feliz novamente, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado, usar as informações para o lado certo,
Então, nunca usar a informação, seletividade, né? Essa fase dos 2 a 6 anos, existe uma seletividade, é uma fase sim. Então, não usar isso para fingir que nada está acontecendo, porque tu só vai piorar a situação, tá? Quando tu se der conta, o teu filho está comendo arroz branco e macarrão sem molho e acabou. E tu não consegue mais ir num restaurante, tu não consegue jantar na casa de alguém, porque tudo vira um estresse, né? Então, tu identificou que teu filho começou a selecionar alguns alimentos, tu identificou que ali com 1 ano e meio, perto dos 2, ele começou a rejeitar alguns alimentos que antes ele comia, ele começou a querer mais o peito, tu já tem que começar a tomar uma atitude, tu já tem que começar a ir atrás dessa informação, já tem que começar a ter informações que te façam conhecer melhor o seu filho, tá? Para que tu consiga lidar bem com essa situação, para que tu não te abale emocionalmente, tá? Isso é muito importante, tá? Tá, mas por que é importante, né? Será que não vai passar mesmo, Julie? Né? Gente, além de não passar de um dia para o outro, o dia que ele vai fazer 6 anos, ele não vai simplesmente voltar a comer. Se tu perder a oportunidade de dar alimentos diferentes, de investir na alimentação do seu filho nessa fase, né, pré-escolar até os 6 anos de idade, tu tá perdendo a oportunidade de formar os hábitos alimentares dele, de formar a memória alimentar dele, né? Quanto mais variedade o teu filho comer nesse período, mais memória alimentar ele vai ter para a vida adulta dele. Então, em algum momento ele até pode parar de comer alguns alimentos, mas na vida adulta dele ele vai ter essa memória, né? Que quando ele provar aquele alimento de novo, ele vai ter mais facilidade para comer. Isso é super importante. Por que acontece essa seletividade, né? Por que acontece essa parada dele comer ou de diminuir muito a aceitação dos alimentos, né? Seja em variedade, seja em quantidade. Porque ele diminuiu a velocidade de crescimento dele. Então, quer dizer que o apetite dele diminuiu. E, ao mesmo tempo, a independência dele aumentou muito. Uma criança com 1 ano e meio, 2 anos é muito mais independente do que uma criança com 1 ano, com 7, 8 meses, né? Ela está descobrindo o mundo, ela tem outros interesses, ela tem uma dificuldade em ficar parada. Ele não quer ficar parado, ele quer sair, ele quer explorar o mundo, né? Então, o momento de sentar à mesa, se o momento de sentar à mesa ele se tornar um momento pesado, um momento de briga, de discussão, um momento onde tem muita expectativa para ele comer, sabe? Tu fica todo mundo assim olhando para a criança. Será que ele vai comer alguma coisa? Será que ele vai colocar alguma coisa na boca? Cria uma pressão, cria uma expectativa sobre essa criança que ela começa a achar esse momento de comer um momento ruim. E ela vai querer ficar o mínimo de tempo possível sentada nessa cadeira para comer. Ela vai querer brincar, né? Outra coisa que acontece é que realmente o brincar é muito mais importante para eles nessa fase, né? Na cabecinha deles. Então eles querem comer coisas que satisfaçam ele rápido. Então por isso que o arroz é sempre o que fica, né? Na história, mesmo nos mais seletivos. Porque isso que a massa sem molho fica. Porque o carboidrato alimenta muito e alimenta rápido. Então eles conseguem matar a fome rápido, ter uma sensação de saciedade rápido, tá? E aí o que eles vão fazer? Eles vão voltar a brincar rápido. Então também tem isso. É importante entender o que o seu filho está passando, é importante entender o que está acontecendo com ele nesse momento para te saber como agir. Tá? O teu filho não vai comer um pratão de salada. Ele não é o momento dele fazer isso. Mas aos poucos tem estratégias que tu pode usar para que esse macarrão não seja sempre sem molho. Para que tu possa ter um arroz mais colorido, para que tu tenha todos os grupos de alimentos no prato. Sim, isso é possível, tá? Entendendo que ele está numa fase um pouco mais difícil, mas que tem como consertar, tem como cuidar dessa fase, tá? É bem importante isso que a gente tenha isso em mente, tá? Justamente para não ficar cometendo erros, né? Justamente para que ele não fique, sabe, aquele estresse, aquele momento, ai meu Deus, eu tô desesperado, o que eu faço para ele comer, né? Então eu vou fazer 1000 receitas diferentes, né? Vou fazer 1000 receitas diferentes para ele comer, aí chega na hora de comer e não resolve, tá? Então, a gente vai falar bastante sobre isso. Hoje a gente falou um pouquinho sobre essa questão que é uma fase ou não. Então, sim, você entendeu que é uma fase.
Porém, tu tem que saber como lidar com o teu filho nessa fase, não é simplesmente fingir que não tá acontecendo nada, não é levar pro lado pessoal achando que ele tá com um problema contigo, que ele tá com algum problema emocional, né? Que ele não gosta de ti, ou que ele não gosta, né, da tua comida. Não tem nada a ver com a tua comida. Ele simplesmente ele está tendo uma relação diferente com qualquer alimento. E é importante saber levar isso da melhor forma possível. Por quê? Para ti não chegar a ter um filho que come só arroz, massa e nuggets, tá? Porque é possível reverter a situação? Ah, Juliana, então eu cheguei a esse ponto. Eu tenho um filho hoje que só come isso, né? Que ele não aceita comer nada, que ele não aceita ter um coloridinho no prato. O prato dele é branco, amarelo e marrom, né? E tem solução? Tem solução, é óbvio que tem. É um pouquinho mais, vai te dar um pouquinho mais de trabalho? Vai, né? Quanto mais para frente a gente tá, quanto mais a gente entrou naquele processo, um pouquinho mais de trabalho vai dar para sair. Mas é possível, sim, sem sofrimento, sem estresse, sem choro, sem se sentir culpada. É muito fácil reverter essa situação, tá? Desde que tu tenha um guia. Começa a colocar no papel que recursos que tu tá usando para ele comer. Será que tu simplesmente se conformou? Eu sei que é difícil, não entenda isso mal. Se conformou talvez depois de muita luta, talvez depois de muitas tentativas frustradas que tu fez para ele comer, né? Porque, gente, se fala pouco sobre isso. São pouquíssimos os profissionais que realmente focam nesse tema. Mesmo que tu já tenha ido na Nutri, tá? Mesmo que tu já tenha ido em outros profissionais, é como se fosse... é muito específico, né? Mesmo dentro da nutrição materno-infantil, existem muitos caminhos, muitas nutris especialistas em vários assuntos. Então, existem poucas nutricionistas especialistas em seletividade, nessa parte do filho não comer. Então é importante que talvez tu chegou a esse ponto, Érica, dele comer só leite, pão, né, e algumas frutas, porque tem poucas informações sobre isso. O que se fala deixa passar fome, tem que tirar o peito, né? É uma fase, como a gente abordou hoje, né? É normal e na verdade não é assim. Então, por isso que a gente está retomando esse tema e sim, tem solução, tá? Eu tenho certeza que tu vai voltar a ver o teu filho comer de tudo, tá? Em pouco tempo, se tu for se munindo de todas as informações que tem aqui na página e também da série, tá?